Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde, não, no começo da noite aí no Brasil, aqui em Dubai já é madrugada de sábado, 2h10 da madrugada, do dia 30 de setembro, sábado, no Brasil, 19h10. Gente, a BTC aqui no 6 horas bateu na upper e acabou recuando aqui na banda de VWAP mensal. Estou no 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, mas como no final de semana não costuma acontecer muita coisa, é bem provável que aqui no diário a gente vai seguir escalando de cima para baixo aqui a base da nuvem que está recuando para formar uma figura triangular, e somente no domingo, com a abertura dos futuros na Ásia, isso aqui tem condição de explodir em direção à MM200, que é essa linha alaranjada, que na projeção está dando conta de 28.100, talvez 28.150. É para lá que a gente vai, mas durante o final de semana é muito provável que a gente fique dando vigência a uma cunha triangularizada. Aqui no 4 horas essa formação está muito mais clara. A gente se aproximou aqui na mega agulhada que aconteceu há algumas horas atrás. A BTC fez a mínima em 26.665, quase encostou aqui na VWAP semanal. Aqui agora eu estou no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, mas aí acabou dando vigência mesmo a essa figura triangularizada que vai fazer a BTC acumular até o esgotamento do final de semana. Isso aqui só tem condições de explodir com o volume gerado pela abertura dos futuros na Ásia. A BTC no intraday, deixa eu botar a BTC aqui no intraday, eu estava na XTZ, deixa eu botar aqui na BTC no intraday, acabou desenhando um reloginho, nosso sinal foi XTZ, fechou no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Depois de estressar a Lauer, voltou para a VWAP e basicamente está ali orbitando um patamar logo abaixo da VWAP no intraday. Na seara fática, o preço da BTC está de olho em $30 mil, enquanto uma métrica on-chain dá conta de que a BTC pode explodir numa mega pernada de alta. 3 em cada 4 bitcoins estão atualmente custodiadas em public addresses de holders de longo prazo. Quando isso acontece, é raro esse nível de acumulação em favor de addresses de longo prazo. Quando isso acontece, é porque normalmente vem uma mega pernada impulsiva e a rede Arbitrum atinge um pico de atividade dos últimos 90 dias. O token de governança ARB deu um pump anteontem, ele subiu bastante, mais de 9%, agora deu uma estabilizada. A rede Arbitrum tem como gás nativo da rede a ETH, mas não subestimem também o token ARB, porque é o token de governança que pode, inclusive, lá na frente, decidir pelo gasto de gás em ARB. Não se esqueçam que o token de governança de qualquer ecossistema é o que decide até a mudança do gasto de gás para ETH por ARB. Enfim, porque o ecossistema é um roll-up que é uma solução de camada 2 da rede Ethereum. E quem decide todos os destinos desse ecossistema são os holders de ARB. Então não subestimem esse token nativo de governança do Rollup Arbitrum. E a Ethereum tem uma questão urgente para ser resolvida, que é a mega concentração de staking de ETHs através das pontes de DeFi, como Lido Finance, Rocket Pool, Coinbase Rapid Staking, enfim. Muita gente não tem as 32 ETHs, nem tem saco para entender como funciona a Beacon Chain da ETH, e acaba fazendo o staking através dessas bridges de liquid stake, como a Lido Finance, a Coinbase Rapid Staking, a própria Binance Stake ETH. Enfim, o fato é que isso está gerando uma concentração de Ether na mão de poucos validadores muito bizarra,
que pode, em pouco tempo, desequilibrar a descentralização do ecossistema. Em pouco tempo, já que a Lido Finance, por exemplo, tem nesse momento em que eu vos falo 14,6 bilhões de dólares com B de bola em ETH bloqueados na sua bridge de stake descentralizada. O fato é que um validador desse, com um tamanho desse nível de poder de voto na rede, pode desequilibrar eventualmente a descentralização do ecossistema. Enfim, o último update, Cancún, que eles iam promover, ia tratar desse assunto, mas acabou que os devs não conseguiram criar um código que permitisse pulverizar esse tipo de poder concentrado na mão de poucas pontes de validação. Enfim, em algum momento eles vão ter que lidar com esse problema. Na seara geopolítica e finanças internacionais, os republicanos rejeitaram o projeto de financiamento proposto num acordo com a Casa Branca e a Câmara Federal norte-americana vai colocar a administração federal dos Estados Unidos em default. É muito provável que as agências federais norte-americanas não tenham mais dinheiro para funcionar a partir de segunda-feira. Algumas agências de classificação de risco garantiram que vão retirar o AAA dos Estados Unidos, porque o último imbróglio envolvendo o aumento do teto do endividamento acabou criando uma ameaça real de calote. Agora, as agências federais sem dinheiro, porque não houve um acordo com os republicanos. Enfim, os Estados Unidos estão num nível de latinização do seu arcabouço fiscal e de contas públicas, por assim dizer, brutal. É impressionante a velocidade da argentinização das contas públicas norte-americanas. E a família real mais rica da Europa constrói um impressionante império de 300 bilhões de dólares com B de bola. Liechtenstein, um principado espremido entre a Áustria e a Suíça, acabou se especializando em gestão de riqueza de outros multimilionários ou bilionários e construiu um verdadeiro império do private equity e na prestação de consultoria para a administração de outras fortunas. Enfim, é o novo normal. E a pessoa mais rica da Europa, o Bernard Arnault, dono da Louis Vuitton, está sendo investigado oficialmente por lavagem de dinheiro. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Gente, a BTC, aqui no 6 Horas, acabou travando na upper da banda de VWAP mensal, mas é normal na primeira tentativa falhar. Isso aqui é outra instituição da análise técnica, a banda de VWAP mensal. É bem provável que no esgotamento do final de semana a gente acabe testando novamente a base da nuvem. Isso aqui fatalmente vai explodir em direção à MM200, que está lá em 28.150, talvez 28.200. Na projeção, a nebulosidade avermelhada parou de ganhar espessura, as linhas agora estão querendo ficar flat, o que indicia que os compradores estão retomando o controle da BTC. As 3 linhas do canal de Keltner agora emborcaram levemente para cima. É bem provável que a BTC, a partir da próxima semana, starte uma bela pernada de alta que vai levá-la para um patamar mínimo de 30 mil dólares, que seria essa congestão aqui subsequente. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.